O Maxwell me pediu para falar sobre a luta do neurodivergente para se encaixar no mercado de trabalho. Obrigada, então, pela sugestão, Maxwell, e nós vamos aproveitar aqui o mês dos trabalhadores e falar um pouquinho sobre a vida produtiva dos neurodivergentes. E esse assunto é extremamente relevante, porque, como nós já falamos aqui em outros vídeos, o índice de evasão escolar entre os neurodivergentes é altíssimo. A evasão escolar no Brasil, passa dos 60% em alguns lugares. Ou seja, sem a inclusão necessária, os nossos alunos podem deixar de se capacitar. E mesmo com excelente capacitação, infelizmente os nossos neurodivergentes podem ser aprovados pelo currículo, num processo seletivo, mas aí quando chega no processo, na etapa de entrevista, eles acabam não entrando no cargo porque vão mal nessa conversa, numa entrevista padrão. E aí as consequências são seríssimas. Basicamente, a primeira é o desemprego ou subemprego, que passa dos 80% dos autistas americanos e não conseguem trabalho na sua área de estudos depois da faculdade e acabam trabalhando em atividades muito simples e que não exigem um diploma. E se essa for a meta, não tem problema nenhum, porque o conceito de subemprego é bem subjetivo, Às vezes a pessoa opta por ter um trabalho mais simples mesmo e investir em outras áreas. Mas acontece que nem sempre é uma opção da pessoa neurodivergente, trabalhar num meio expediente, em uma atividade muito repetitiva, por exemplo. Então, outra consequência da falta de trabalho vai ser o empobrecimento, que causa baixa autoestima, porque a pessoa neurodivergente vai continuar dependendo dos familiares para questões simples, pedindo dinheiro para financiar, às vezes, um projeto. Isso também causa falta de realização pessoal, que é um grande problema. Gera estigmatização também, porque os outros acham que essa pessoa é preguiçosa, ou que ela é muito enrolada, ou é muito frágil. E aí, pela exclusão social, a pessoa pode ficar muito ansiosa, deprimida, gera muitos problemas psíquicos. E mesmo quando o neurodivergente está empregado e está num bom cargo, aí a síndrome do impostor pode persegui-lo e gerar uma grande exaustão, tanto física quanto mental. Moral da história: os neurodivergentes sofrem pelas questões ligadas à própria configuração neurológica atípica e sofrem também pelas dificuldades de inserção social. E, além disso, eles também podem sofrer na tentativa de trabalhar como uma pessoa típica, porque para ganhar dinheiro, e se tornar independente, a gente, às vezes, pode se forçar a estar em ambientes que não nos favorecem, não favorecem o nosso cérebro. Eu digo nós porque vocês sabem que eu tenho TDAH, dislexia e hipersensibilidade. Mas antes de falar mais especificamente sobre os desafios dos autistas, das pessoas hipersensíveis, dos disléxicos, das pessoas com TDAH, para se manterem no trabalho, antes da gente falar sobre as dificuldades, os preconceitos e as barreiras mercadológicas, eu preciso conversar com vocês aqui sobre o nosso neurodesenvolvimento. E vocês vão entender daqui a pouco onde eu quero chegar com isso. Porque, por exemplo, no caso do autismo, nós vamos ver que a configuração espectral, agora eu falo configuração, que o William me ensinou aqui nos comentários, mas essa configuração espectral pode variar bastante, principalmente em 8 aspectos. E vocês sabem que eu amo o mnemônico, então eu criei um método para organizar essa avaliação, dos traços espectrais. E aí você só precisa se lembrar da palavra espectro. E o E, no caso, vai ser de funções executivas. O S é de processamento sensorial. O P é de pensamento perseverativo. O segundo E é de expressão corporal. O C é de comunicação. O T é de traquejo social. O R é de comportamentos repetitivos e o O de organização de informações ou processamento de dados. E pronto, agora que você tem o espectro nas mãos, você pode observar quais são as suas características mais marcantes e também pode identificar os seus traços mais vulneráveis. Por quê? Porque um dos grandes motivos para a pessoa não ter sucesso profissional já começa na escolha da carreira, a escolha errada. Simplesmente porque ela não sabe como o cérebro dela funciona. E aí, ela pode aceitar a primeira oferta que vier.
E a experiência, né, essa experiência de entrar num trabalho que não combina com o cérebro dela pode dar muito errado. Então pense comigo. Vamos supor que você seja hipersensível e tenha dificuldade em traquejo social. É bem provável que um trabalho como atendente em uma loja de departamentos muito movimentada não seja a melhor opção para você. Pensando aqui em um outro caso, vamos supor que o autista tem uma tendência muito forte ao pensamento perseverativo, que é ficar ruminando as coisas e quase sempre de um modo catastrófico. E isso pode ser trabalhado e deve, né, para melhorar, mas vamos supor que esse seja um traço muito forte. Aí essa pessoa recebe um convite para trabalhar numa UTI. É complexo. Ele pode começar a ter mais insônia, a ter mais crises por conta disso, pela sobrecarga, e aí acaba sendo demitido, mesmo que tenha muita competência no trabalho, porque vai manifestar isso no comportamento, no humor, né? Mas um caso muito frequente é a disfunção executiva, que tende a aparecer em quase todos os diagnósticos de neurodivergência. E é quase certa quando a pessoa tem TDAH. E esse é o meu caso. E as nossas funções executivas, elas cuidam da organização, do planejamento, inibição de impulsos, né, na iniciativa, principalmente para que a gente tenha produtividade. Então essas funções, elas podem mancar nas áreas que estiverem muito distantes do nosso hiperfoco, porque uma das principais tarefas executivas é justamente inibir o impulso da pessoa se distrair, de se perder na própria criatividade ou em pesquisas, né, que sejam do interesse dela e até na ansiedade, por exemplo. E aí eu vou contar a minha experiência aqui, né, a minha experiência num trabalho que não foi feito para mim. Quando eu fazia estágio como fisioterapeuta em um hospital grande aqui de Belo Horizonte, eu não conseguia organizar o meu atendimento para ser concluído em 15 minutos. Eu simplesmente não conseguia entrar no quarto de um paciente e aí cumprimentá-lo, fazer a aspiração, né, da secreção do paciente traqueostomizado, checar todos os aparelhos, né, as canulazinhas e, né, fazer isso com cuidado, não esquecer nenhum detalhe que eu checava muitas vezes, né, para ter certeza de que estava certo, cortar a conversa da família comigo, né, e aí dar tchau em 15 minutinhos. Consequência: eu estava sempre atrasada e sempre estressada. E claro, a equipe que trabalhava comigo não ficava muito feliz com o meu atendimento super humanizado, né, e zen. Então, eu não quero ser capacitista aqui, mas na minha opinião, a gente às vezes dá um trabalhinho para essas instituições que são muito protocolares, porque eles têm tempo para fazer as coisas, né? Tem protocolo, então o atendimento criativo não funciona. E o pior é que eu nem sei se vale a pena se conformar, né? Aderir a esse sistema que é muito mecanizado. Eu acho que vale a pena mudar o sistema, aliás, vocês sabem. Mas aqui eu vou deixar a discussão para vocês. De qualquer forma, a questão é a seguinte: nem sempre é preconceito. Às vezes o trabalho não foi feito para nós mesmos. Às vezes isso é verdade. E nós não precisamos lutar, né? Não precisamos sofrer tentando nos encaixar em um lugar que não é nosso. Agora, claro, o capacitismo existe, é uma realidade e em muitos casos, só de receber um laudo ou de ver um comportamento atípico de um funcionário, o RH pode desconsiderar esse profissional. E o que eu mais ouço dos meus clientes é que, por eles parecerem normais, os empregadores ou a equipe, né, os colegas que estão em volta, não consideram a necessidade deles de terem acomodações. E isso também acontece comigo, né? Já aconteceu várias vezes. Eu não falo muito disso nos ambientes, mas, por exemplo, quando eu falo na faculdade que eu não consigo pensar com muito barulho, tic-tac me incomoda. Então eu preciso de um lugar calmo para escrever, um lugar mais reservado. Aí nem sempre os olhares são muito amistosos. Enfim, os desafios são reais e o mercado de trabalho não é fofo realmente com as pessoas diferentes. Nós sabemos que até os funcionários que rendem muito e que são hiperfocados no resultado que a empresa precisa alcançar, esses funcionários podem ser mal vistos, porque tem gente que prefere ficar na média e eles sobem, elevam a barra, então todo mundo precisa performar melhor. As pessoas, como a gente, que não gostam de fofoca, também podem passar como chatas. Então, isso fica muito confuso pra gente, porque a discriminação pode acontecer tanto pelos nossos pontos vulneráveis, quanto pelos comportamentos que deveriam ser vistos como positivos, né? Mas podem parecer antissociais e até gerar ciúmes nos colegas. Mas, por mim, vocês já sabem,
Nós não vamos sentar e chorar, nós não vamos ficar aguardando também políticas públicas que nos defendam. Elas são ótimas, precisam melhorar, mas eu quero que você tenha poder de ação desde já. Então eu quero deixar aqui 4 sugestões de escolhas vocacionais, todas elas baseadas em autorrespeito. Depois nós vamos conversar sobre o que a empresa precisa fazer, o que ela pode fazer, né, para acomodar os neurodivergentes, mas por enquanto, aqui a conversa é com você, o que você pode fazer desde já. E a primeira opção vocacional pode estar relacionada ao mercado digital, que costuma ser uma excelente saída porque é mais flexível, nem sempre exige muita socialização, pode ser feito de casa, não costuma exigir também experiência na carteira, né, na carteira de trabalho, que esse é um desafio para muitas pessoas conseguir esse tempo de experiência. Os trabalhos intimistas também, eles podem ser ótimos para os neurodivergentes, porque em vez de abrir um mega escritório de arquitetura, por exemplo, você talvez seja mais feliz em um escritório boutique, mais tranquilo, atendendo 1 a 1. Algumas empresas também de tecnologia, astrofísica, finanças, por exemplo, têm contratado autistas para analisar os dados em um ambiente preparado para eles, né, para esse colaborador. Às vezes eles podem trabalhar de casa também. Outra ideia é o empreendedorismo, que aqui no Brasil nós conhecemos o Érico Rocha, o Leandro Lareira, que são disléxicos. Na Inglaterra tem o Richard Branson também, que é disléxico. Tem a maravilhosa Temple Grandin, que é autista e ficou milionária criando equipamentos para deixar o gado mais tranquilo na fazenda. E existem pessoas que não têm essa ambição de se tornarem milionárias ou famosas. Muitas vezes nós só queremos contribuir, né, para a construção de uma sociedade melhor, ficar tranquilos, trabalhar, né, de uma forma mais leve. No meu caso, por exemplo, eu escolhi trabalhar de forma personalizada, atender, né, os meus pacientes de forma personalizada. Então, oficialmente, eu atendo só 3 tardes por semana. Eu tenho um intervalo saudável entre as consultas, assim, posso trabalhar com calma, né, e me sentir feliz, me sentir presente a cada encontro. Mas eu digo que eu atendo oficialmente apenas 3 tardes porque, na verdade, eu sou assistente do Djalma em cirurgias e também tenho os relatórios, né, que todo psicopedagogo faz depois dos atendimentos. Então, a gente acaba tendo mais trabalho, mas também é flexível. Agora, quando você quer ou precisa estar em uma empresa ou numa instituição pública, às vezes, que é a nossa 4ª sugestão aqui, quase sempre você vai ter esse desafio de negociar algumas acomodações. Às vezes é fácil, outras vezes nem tanto. E algumas pessoas até conseguem conscientizar os empregadores sobre as possíveis vantagens da neurodivergência, que é muito nobre, e com isso todo mundo ganha. Existem agências também para facilitar a contratação, essa comunicação, né, entre o empregado e o empregador, mas infelizmente isso é raro. E resumindo, para se tornar mais autônomo, profissional e financeiramente, você precisa reconhecer os seus pontos fortes. Você precisa saber cultivar as suas competências, as competências mais relevantes para o seu projeto, para a área que você gosta. É bom saber também escolher os seus sims para não entrar em experiências que não, né, sejam coerentes com a sua identidade. E talvez, se o mercado não oferecer, né, esse cargo compatível com a sua identidade, quem sabe a saída vai ser construir o seu próprio cargo, o seu próprio trabalho e empreender. Conheço pessoas que preferiram entrar nesse processo e amaram. E para fechar, todos nós, profissionais liberais, empreendedores, colaboradores de uma instituição, todos nós temos a responsabilidade de conscientizar as pessoas sobre as diferentes configurações mentais. Então, divirta-se nessa aventura e faça o melhor com o que você tem agora. Aliás, uma ótima decisão vai ser curtir e compartilhar esse vídeo para que ele tenha mais alcance e motive outros neuroatípicos a trabalhar por um mundo mais acolhedor, mais diferente, mais colorido também. Então, um grande abraço e até quinta. Tchau, tchau!